falamos da introdutória, e eu quero estar dando continuidade ao que nós iniciamos no culto. Nós vamos falar do pecado. Peço perdão. A palavra de Deus fala que o pecado, segundo a Bíblia, é uma rebelião, é uma imaturidade, a fraqueza, é a desobediência à palavra de Deus. O que é o pecado? É rebelião, rebeldia, confronto contra a palavra de Deus, desobediência. E às vezes a pessoa até faz por engano. Tem aquelas pessoas que no tempo de cegueira fez pecados, não conhecia a verdade que liberta. Eu creio que a maioria de nós aqui, nós éramos cegos, surdos, e fazíamos as práticas do mundo, até conhecer a verdade que liberta. Mas muitas pessoas, mesmo conhecendo essa liberdade, conhecendo o que é pecado, ainda continua pecando, ainda continua fazendo o que a palavra de Deus não permite fazer, orienta a não fazer, e ela, todo pecado tem uma consequência. Isaías 59:2 fala que nos separa. Isaías 51, eu coloquei só um, foi? Aí faltou o 5. Isaías 51. Não, Isaías 59:2. Isaías 59:2, ele fala que nos separa do amor de Deus é o que? As nossas iniquidades. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouçais. É sabido de todos nós que somos cristãos, que o que nos separa do Senhor, que nos afasta do Senhor, é o pecado da desobediência, o pecado da iniquidade, o pecado da soberba, o pecado das vaidades, as lascivas carnais, tudo aquilo que o Senhor não aprova. É sabido. Todos nós temos o conhecimento que isso é que nos separa do Senhor, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. E Ele fala: sede santo, porque eu sou santo. E nós temos que portar, a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, que é o meio pela qual somos salvos, libertos e transformados. A partir do momento que nós tomamos a atitude de servir, chamar Ele de Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos portar e viver em santidade. O que é a santidade? Santidade nada há mais, nada menos do que viver lutando diariamente contra os nossos pecados, diariamente contra as nossas vontades, diariamente contra as coisas do mundo, para nos manter fiel à palavra de Deus. Lá em João, 1 João 1:9, o Senhor nos fala que Ele trata dos nossos pecados. Ele fala que nos perdoa, porque o Senhor, Ele primeiro enviou a lei, e a lei nos remeteu o que é pecado. Lá Paulo fala assim: se a lei não me fala, não furtará, eu não sabia o que era furtar. Se a lei fala, não adulterará, eu não sabia. A lei veio para nos trazer ao maio, nos trazer a condição para saber o que é pecado. Embora todos nós já nascemos, a partir do momento que amadurecemos na maturidade, a malícia vem junto. O período de inocência que se acaba a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente sabe. Quem aqui em sã consciência, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, sabe que não pode matar o próximo. Ah, eu não conheço a palavra de Deus, mas tu conhece que não pode matar. Eu não conheço a palavra de Deus, mas tu conhece que não pode adulterar, cobiçar, né, o próximo. Não é verdade? Isso está inserido no ser humano. Ele sabe. Por isso que a palavra de Deus fala: aqueles que pecaram na lei vai ser julgado pela lei, e aqueles que não conheceram a lei vai ser julgado pelas suas atitudes, porque a própria natureza diz sobre o pecado, diz sobre a desobediência. A própria natureza diz:
palavra nos diz: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vocês repararam aqui que a palavra de Deus fala assim: Ele é fiel para perdoar os pecados. Ele falou todos os pecados? Não. Ele falou que é fiel para perdoar os pecados. Tem pecado que não é perdoado. Tem pecado que leva para a morte. Agora Ele perdoa as injustiças, mas nem todos os pecados é perdoado. Tem pecado que vai lançar a pessoa ao inferno. É por isso que a palavra de Deus fala: se nós confessarmos o nosso pecado, o que é confessar? Reconhecer pecador, reconhecer que cometemos nossas faltas, reconhecer que precisamos da glória de Deus, reconhecer que o sangue do Senhor nos purifica. Nós, como igreja, nós estamos lutando para isso, para lutar justamente para não ser tratado como o mundo vai ser tratado. Sabe que vai primeiro começar o julgamento pela igreja. Igreja do Senhor. O julgamento vai começar pela gente. A gente quem? Conhece a palavra. A gente que medita na palavra. A gente que tem conhecimento da palavra. Por isso o jugo ou a mão de Deus pesará mais naquele que conhece a palavra. Porque somos conhecedores e dizemos: Senhor, aceitamos, batizamos para viver em novidade de vida. Aleluia. E quando nós fazemos o que a palavra de Deus não nos remete fazer, nós estamos duplamente fazendo erro. Porque primeiro conhecemos e segundo fomos voluntários para fazer. Bem, aí a mão pesada do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer a morte do ímpio. Ele quer que nós morremos dos nossos pecados, longe de Deus de fazer isso. É por isso que Ele fala: confessa, se arrependa, volta, levanta da onde que tu caiu, recomeça da onde caiu, porque eu não quero que perder a tua salvação. O Senhor, Ele tem cuidado para que nós mantenhamos de pé, para que a palavra de Deus nos remete à salvação e à vida eterna. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus fala assim: veio porém a lei para que a ofensa mudasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso é muito importante, meu irmão, porque todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Não tem um que não cometeu pecado, ou comete pecado, ou irá cometer pecado. Mas a palavra de Deus nos remete ao consolo, ao amparo, à direção do Senhor, que Ele fala: olha, aonde abundou o pecado, a minha graça superabundará. Ou seja, ela vai cobrir o seu pecado. Por que o Senhor quer isso? Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor quer nos dar verdadeiramente a salvação. Nós estamos aqui, meu irmão, é pela graça. Igual eu falei, o que é a graça? Favor imerecido. Nós não merecemos nada. E a misericórdia de Deus é aquilo que o Senhor evitou que nós merecíamos. Como assim, pastor? O salário do pecado é o quê? Mas o Senhor pagou o preço para a gente não morrer eternamente. Misericórdia. Isso é misericórdia. Graça. Você é pecador, mas eu te amo e vou te perdoar. Você merece? Nós merecemos alguma coisa? Não merecemos. Não merecemos. Somos falhos, cheios de erro. Cometemos pecados diários. Diários cometemos pecados. Mas o Senhor, confessa os pecados, se arrependa, porque aonde abundou o pecado, a minha graça superabundou. Ela foi maior do que o seu pecado. A minha graça te basta para que você anda em novidade de vida. Mas muitas pessoas, o que é que faz? Se a graça do Senhor é sobre a minha vida quando eu peco, eu vou continuar pecando. Olha o que falaram para Paulo, Romanos 6,
6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Meu irmão, tem pessoas, infelizmente, que falam desse jeito. Não, eu sou pecador, eu sei, mas quando eu estiver morrendo, aí eu vou pedir perdão a Deus. O ladrão da cruz aconteceu desse jeito. Ele estava lá nas últimas e o Senhor perdoou. Muitas pessoas, meu irmão, que estão vivendo dessa maneira, tem a oportunidade de arrepender, tem a oportunidade de fazer o que é certo, mas fica falando, não vou fazer, porque lá na hora da minha morte, no leito da minha morte, eu vou pedir perdão, e Deus vai me perdoar. Ah, meu irmão, a palavra de Deus fala que Ele não se deixa escarnecer. Oportunidades são dadas, oportunidades são ensinadas. É levantado pessoas, levantado igreja, é levantado televisionado, radiado, para que a pessoa se arrependa e vive novidade de vida. É dada oportunidade para que se batize, para que torne novidade de vida. Mas muitos estão fechando a porta, muitos estão achando, não, naquele momento eu peço perdão e pronto. Acha que Deus vai se deixar escarnecer. As oportunidades estão sendo dadas, igreja do Senhor. Todos os dias nós temos essa oportunidade de fazer o que é certo. Todos os dias temos a oportunidade de lutar contra o pecado. Não deixa o pecado de dominar. Não deixa essas artimanhas do inimigo. Olha, Deus, Ele perdoa. Deus é amor. Deus vai perdoar os seus pecados. Esse pecado aí Deus nem nota. Meu irmão, quantas pessoas estão sendo iludidas por essas palavras? Quantas pessoas estão sendo iludidas falando isso aí não dá nada, todo mundo faz, e entrando em pecado, e fazendo o que Deus já fala para não fazer. A pessoa fica em pecado voluntariamente, consciente. E Deus, Ele não deixa escarnecer. Aquilo que planta, vai colher. O Senhor perdoa, sim. Mas se a pessoa falar, não, amanhã eu digo certo, amanhã eu faço direito, amanhã não, meu irmão, você está ouvindo uma palavra hoje, lá em Hebreus fala, se você ouvir a palavra hoje, não endurece o seu coração, é hoje que o Senhor quer te tratar, é hoje que o Senhor quer te curar, é hoje que o Senhor quer te libertar, é hoje que o Senhor quer que confessamos o nosso pecado, porque a gente não sabe o que acontece daqui a 30 segundos para frente. A gente não sabe. Muitas pessoas têm se iludido com isso, e praticando os pecados, e ocultando os seus pecados, como fez Davi, achando que ninguém sabia. Estava no meu palácio, ninguém viu, ninguém sabe. Aí Deus levanta o profeta. O profeta viu? Não. O profeta estava lá? Não. Mas Deus levantou o profeta e falou: vai lá e fala para Davi. Porque eu vi tudo, eu sei tudo. Eu vi a prática que ele fez. O Senhor tem falado com muitos. Eu sei o que tu está fazendo. Eu sei a tua prática. E hoje eu estou levantando meu servo para falar que você se arrepende. Para de fazer o que é errado. Não serve na tua vida. Hoje eu estou falando, a palavra é para você, sim, é para você que está aqui, para nós que estamos aqui. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Porque o Senhor não quer que a gente morremos em pecados. É o Senhor que quer nos libertar, nos conduz em novidade de vida. Ei, meu irmão, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Glória a Deus. A sua presença é sentida em todo lugar. Ele está contemplando a tua vida. Pode ter certeza disso. E o Senhor fala para venha se arrepender, confessar os pecados. A palavra do Senhor fala assim: ah, porque a graça de Deus é sobre a minha vida. Vou continuar pecando, vou continuando fazendo as coisas. De maneira nenhuma, diz a palavra do Senhor. De maneira nenhuma. Porque a palavra de Deus fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu irmão, eu conheci o que é o pecado. Eu sei o que é o pecado. Eu sei que Deus não gosta, não se apraz disso. E por que eu vou continuar? Ei, a palavra de Deus fala que nós morremos
para o pecado. Quando o aceitamos, nós crucificamos o velho eu lá na cruz. E o velho eu tem que morrer. Ei, meu irmão, para de viver entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo carnal. Para de viver fazendo a vontade de Deus e a vontade da carne, a vontade do homem. Nós estamos perdendo a comunhão, perdendo ali a nossa salvação, porque ainda pode ficar cocheando entre o certo e o errado, cocheando entre a treva e a luz, cocheando entre a carne e o espiritual. E quem cocheia já está em cima do muro, e quem está em cima do muro, o muro pertence ao mundo. No céu não entra pecado. Não adianta, não é um pecadinho que todo mundo faz. Não é pecado, tem consciência, não faça. Foi ensinado, medite, não pratique. É o que a palavra de Deus fala. Meu irmão, você está perdendo a tua salvação por prazer mundano. Você está perdendo a tua salvação por um pinto de cigarro. Você está perdendo a sua salvação por uma dose de cachaça. Você está perdendo a sua salvação por um momento de prazer. Você está perdendo a sua salvação por desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus não é pesada. A palavra de Deus nos exorta, nos ensina, e Ele não vai pedir aquilo que a gente não pode suportar. Aquilo que a gente não pode, Deus não vai exigir da gente. Mas Ele exige santidade, exige obediência, exige temor, exige reverência. E isso todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer, do menor ao maior. É nós que temos que tomar atitude para lutar contra o pecado. A palavra de Deus fala: enquanto nós estivermos nesse mundo, lá em João 2,16, enquanto nós estivermos nesse mundo, temos que lutar contra três coisas importantes. A primeira luta é lutar contra. É João 2,16. É 1 João 2,16. Esqueci do primeiro. A palavra de Deus fala que nós temos que lutar contra nossas concupiscências. O que é concupiscência? É aquilo que a gente faz voluntariamente, que dá prazer à carne, aquilo que dá prazer ao nosso ego. São concupiscência. São coisas que nós agradamos para a nossa carne. E ele fala de três coisas que nós devemos lutar para viver em santificação. A primeira coisa é a concupiscência da carne. Nós temos que lutar, meu irmão, pelo aquilo que a carne deseja. E aquilo que a carne deseja, para a carne é excelente, porque tem prazer, traz benefícios carnais. Mas o espiritual é longe. O espiritual nos afasta de Deus. Tudo que satisfaz a carne nos tira da presença de Deus. É por isso que o primeiro combate é carne versus espírito. É espírito versus carne. Para que a gente mantenha-se fiel, nós temos que combater a vontade da carne. A segunda coisa que tem que acontecer é a concupiscência dos olhos, nossos desejos. Primeiro são as nossas vontades, concupiscência da carne, e depois os nossos desejos. Os nossos desejos é que nos faz cometer uma série de pecados. Os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer. Quando nós começamos a alimentar a nossa vontade, vai dando vazão a uma série de coisas. Nasce no pensamento, desce para o coração e o corpo executa. Quantas pessoas estão se perdendo porque começou com um simples desejo, começou com a simples vontade de fazer. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu estou com vontade de fazer aquilo. Não combate a concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos desejam. Quantas pessoas estão entrando no pecado pelo desejo que os olhos mostram? Ou a casa, ou um bom partido.
mas está satisfazendo os padrões bíblicos? É a maneira certa de buscar? Ah não, mas está dando certo, mas não é o certo de fazer. A concupiscência dos olhos tem levado muitos à perdição, porque cobiçais para o prazer próprio e não para o crescimento espiritual. Às vezes Deus está abençoando, mas a pessoa não quero isso, eu quero aquilo. Deus está mostrando, não quero ver isso, eu quero ver aquilo, e começa a fazer sua própria vontade. A concupiscência dos olhos tem que ser combatida. E a terceira, a soberba da vida. Meu irmão, você quer viver em novidade de vida? Para de soberba. O que é soberba? Ganância, vaidade. É você colocar o seu ego acima das coisas de Deus. Quantas pessoas estão nessas vaidades desfreadas? Nós vemos, meu irmão, você vê tanta sensualidade, tanta paga para a pregação, são vaidades de vaidades, coisas que estão acontecendo no meio cristão, dia por dia. A pessoa fala desse jeito: eu não vou para a igreja porque eu estou com a mesma roupa. Ah, eu não vou para a igreja porque eu fui de manhã, à tarde eu já não vou, não preciso. Ah, eu fui na igreja na quarta, na sexta, eu não preciso ir. Vaidades e vaidades. Pessoas que estão com compromisso com o mundo e não com Deus. Pessoas que se alimentam diariamente, é novela, é rádio, é música, é coisas divertidas, mas alimentar a palavra, estão esquecendo de se alimentar. Não preciso. Eu não preciso aprender, eu não preciso que o pastor fique me mandando, eu não preciso que alguém interprete a letra para mim. Eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Muitos estão se perdendo por essa soberba, querendo ser mais do que Deus. Nós vemos o que tem acontecido. Olha, Deus vai te curar, eu vou te curar, eu vou te libertar, querendo ser mais do que Deus. A soberba imperando. Não que você é coisa linda de Deus e Deus não vai te mandar para o inferno. Não, mas eu estou em pecado, mas Deus não vai te mandar para o inferno porque Deus é amor. O que acontece? As pessoas estão sendo iludidas pelas suas próprias concupiscências, sendo iludidas pelas coisas que eles querem ouvir, e fica procurando. São soberba da vida, meu irmão, porque não querem carregar uma cruz, não querem mudar de vida, não querem viver em novidade de vida. Acha que porque está na igreja, acha porque anda com a Bíblia, acha porque ouve lá aqueles receba, toma, já está salvo. Sem compromisso, sem leitura, sem oração, sem busca, sem melhora espiritual, e acha que está salvo. São soberba, orgulho. A pessoa acha: não, eu estou fazendo isso, eu já estou santo, eu já estou salvo, e indo passo largo para o inferno. Isso está dizendo aqui: igreja do Senhor, desperta você que está de pé, para que não caia, porque a preocupação hoje em dia não é mais aqueles que estão lá fora, é aqueles que estão na igreja. Por que eu falo isso? Satanás não está preocupado quem está lá fora, não. Está preocupado quem está aqui, com o joelho dobrado, orando, buscando. Esse incomoda o inferno. Quem faz a vontade de Deus tem poder para expulsar demônios. Quem faz a vontade de Deus pisa na cabeça da serpente e ele entender. É por isso que ele tenta tirar pessoas da igreja, ou coloca os enviados para tentar implodir, de dentro para fora. E ai, tanto de escândalo que está acontecendo. Ai, de tanta profecia que está acontecendo. Ai, de tantos falsos profetas que estão surgindo. Ai, de tanta heresia que estão surgindo, destruindo a igreja do Senhor, destruindo aqueles que querem viver. Eles não deixam, eles não entram, ainda fecha a porta do céu para aqueles que querem viver em novidade de vida. Fariseus hipócritas, sepulcro caiado, assim diz o Senhor na sua palavra. Muitos estão impedindo que pessoas
venha conhecer verdadeiramente o reino do Senhor. Verdadeiramente o reino do Senhor. Mas o Senhor, meu irmão, Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Os pecados, tem pecado, meu irmão, como eu falei, que leva à morte. Mas tem pecado que Deus se aborrece. Vocês já viram, talvez vocês já viram lá, em Provérbios 6, os pecados, Provérbios 6, os pecados que o Senhor abomina e que Ele odeia. Meu irmão, quando eu olhei essa passagem, meditando profundamente, eu vi que tem pecado que é pior que homicídio. Tem pecado que é pior que matar alguém. E acontece aonde? Dentro da igreja. Olha só, 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina. Interessantíssimo. Ele abomina. E não vai ser um homicídio. Vamos ver quais 6 pecados que o Senhor abomina. Olhos altivos, o Senhor abomina. O que é olhos altivos? Orgulho, altivez, soberba. Língua mentirosa, o Senhor odeia. Não vou falar odeia aqui. Ele fala abomina. Língua mentirosa, meu irmão, não é mentirinha de nada. Deus abomina. Todo mundo faz isso. Deus abomina. Deus não, no céu não entrarão os mentirosos. Deus abomina. Mãos que derramam sangue, inocente. Interessante isso. Eu, quando trabalhava lá na minha profissão, andava armado nos dentes, andava com 2, 3 armas. E eu conheci uma pessoa que falou: não, a minha religião não permite. Eu falei: qual é a tua religião? Não, eu sou assembleiano. Eu falei: vai, a tua Bíblia é diferente da minha, porque Deus nos dá autoridade para defender a nossa vida e a vida dos outros. E está aí, ó, mão que derrama sangue inocente. Sabe o que é derramar sangue inocente? Você arquitetar contra a vida de alguém, planejar, você fazer uma coisa pensando, você fazer uma coisa contra uma pessoa que não tem nada a ver, sangue inocente. Mas você pega a Bíblia, quantos Moisés matou numa noite? Quantos Davi matou? Por quê? Porque não era inocente. Deus deu ordem, Deus permitiu. Então quando eu falei para ele: não, a sua Bíblia está diferente da minha, porque nós temos autoridade de defender vidas. Nós temos autoridade para defender a nossa vida. Deus nos deu essa autoridade. Qual é o seu maior bem? Humanamente falando, sua vida. Seu maior bem, humanamente falando, é a tua vida. E você tem que lutar pela tua vida. Você tem que lutar pela tua vida. Hoje, se eu pergunto para a mãe: qual é o maior bem que você tem? A mãe fala o quê? E você vai defender teu filho ou não? É porque você tem que defender o sangue inocente. Você tem que defender o sangue inocente. Amém? Não vem interpretar isso que você vai sair agora com uma pistola. Você tem autoridade para defender a tua vida, não para ser usado de forma errada. Você tem autoridade. A arma mata. Pega a arma, compra e põe dentro do armário. O que ela vai fazer? Nada. A arma não mata. A arma não mata. É a pessoa que usa. Então, nós temos que vigiar as nossas atitudes e ações. Coração que maquina maus pensamentos. Meu irmão, Deus abomina. Aquele que já acorda: hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou roubar, hoje eu vou matar, hoje eu vou burlar a lei. Pensamentos perversos, Deus abomina. Pés que se apressam em correr para o mal. É o que tem, né? Pessoas que correm para fazer o teu prazer.
Sabe aquela pessoa que passa o dia, se ela não fazer o mal, ela não sossega? Você já viu isso? Já teve contato com pessoas desse jeito? Que maquinam o mal, que correm para fazer o mal, que quer prejudicar os outros? Estelionatória, pessoas que enganam os outros, pessoas cheias de lábia. Enquanto não derrubar alguém, ela não está satisfeita. Deus abomina aqueles que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentira. Fulano de tal, aí chega lá, começa a falar do outro, aí o outro começa a falar do outro. Ei, meu irmão, testemunha falsa. Você está falando que você não sabe, está comentando que você não viu. Não é só testemunhar, não, né? Como fala aí perante a lei, não. Se você compactuar o que você não conhece, você é testemunha falsa. Você está fazendo o papel de estar trazendo intriga e confusão. O que semeia contenda entre irmãos, esse último, meu irmão, é o que Deus detesta. Que traz contenda entre irmãos. Aqui é maior do que o homicídio. Aqui ele está falando que detesta aquele que traz confusão no meio dos irmãos. Ele está falando isso para quem? Para a igreja. Pessoas que estão no meio, dividindo, no meio, trazendo confusão, tirando pessoas da igreja, com mentiras, com falsidade, com falso testemunho. Pessoas que dividem, traz contenda, pessoas rebeldes dentro da igreja. Deus detesta, porque está tirando a pessoa que está lutando pela salvação. Meu irmão, cuidado, cuidado. Vem cá, deixa eu falar do irmão aqui. Falar do irmão, porque tu não fala com o irmão, porque tu não fala com a igreja, mas sai de casa em casa trazendo notícias ruins. Sai de casa em casa quebrando o irmão. Sai de casa em casa trazendo contenda. Deus detesta aquele que traz confusão entre irmãos. Misericórdia. Detesta, Deus detesta aquele que se levanta contra o irmão. E eu sou irmão, viu, meu irmão? Cuidado, eu sou irmão. Se tiver que falar, ô meu irmão, dou toda a liberdade. Vem e fala para mim, o senhor não vale.